Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu quero direto passar logo para o nosso bate-papo. Muita gente participou aqui pelas redes sociais. Durante estas últimas semanas, você acompanhou aqui no Gazeta Entrevista a cobertura das eleições da Universidade Federal do Acre, eleição para reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Acre. Temos um resultado, minha gente, como você já acompanhou no nosso telejornal, no site agazeta.net. O professor Minoru Martins Quimpara é o novo reitor da Universidade Federal do Acre. Toma posse no próximo dia 7 de novembro. Ele venceu no segundo turno o ex-reitor, professor Jonas Filho. Minoru Quimpara teve o maciço apoio dos alunos, dos próprios professores, e Jonas teve bastante apoio dos servidores, dos técnicos. O professor Minoru Quimpara teve como um de seus principais discursos uma nova UFAC, uma UFAC onde os serviços prestados ao alunado seriam melhores, onde as condições de trabalho também seriam melhoradas, enfim. Quero que ele nos fale sobre isso, sobre esse desafio, até porque ser reitor é administrar problemas. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer recebê-lo aqui, Prazer, professor. nossa. O senhor tem uma carreira na UFAC, o senhor já é pós-doutor e, obviamente, conhece muito bem a universidade. Eu queria que o senhor me falasse um pouco desse desafio. Como é que surgiu o desafio de se colocar como reitor? Por que o senhor aceitou esse desafio e agora assumido no próximo dia 7? Eu aceitei esse desafio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, porque de fato a nossa universidade, eu devo muito à Universidade Federal do Acre. Foi na Universidade Federal do Acre que eu fiz a minha graduação. A universidade me possibilitou fazer o curso de mestrado, fazer o curso de doutorado, e uma boa parte das minhas 24 horas eu fico na Universidade Federal do Acre. Então a universidade, em alguns momentos, chega a ser até mais importante do que a minha própria casa. Então realmente é algo que eu me sinto muito feliz, e eu aceitei esse desafio porque eu gostaria de ver a nossa universidade num outro patamar, uma universidade propositiva, contemporânea, eficaz, reconhecida como excelência em pesquisa, ensino e extensão de qualidade, mas, acima de tudo, humanizada. Porque nós entendemos que o mais importante que nós temos na nossa universidade não são os seus prédios, não são os seus computadores, os seus carros, as suas salas de aula, mas o mais importante que nós temos na nossa universidade são as pessoas. Então nós queremos fazer a administração não para as pessoas, com as pessoas e privilegiando exatamente essa valorização do ser humano. Nenhuma empresa hoje, quer seja pública ou privada, obtém sucesso se não investir naquilo que tem de melhor. E nós temos de melhor, o que nós temos de melhor na instituição são as pessoas. Professor, todos os anos nós, jornalistas, cobrimos as greves das universidades federais no Acre, obviamente da nossa UFAC. Há uma reivindicação antiga de servidores, de técnicos, de professores, por um plano de carreira em que haja uma progressão gradativa, onde se valorize o trabalho do professor. É fato que professores com mestrado, com doutorado, ganham muito pouco no Brasil. E um gestor, um reitor, pouco ou nada pode fazer nesse aspecto, porque isso é uma determinação que vem do Ministério da Educação, inclusive os planos de carreira dos professores federais. Mas como é que o senhor pretende, enfim, ajudar nesse debate, nesse processo, inclusive quando das deflagrações da greve, já que o senhor viveu esse período todo, acompanhou e viveu de perto tudo isso? Eu serei um reitor, que estará realmente apoiando a nossa categoria. De fato, os professores nesse país ainda são muito desvalorizados. O professor que gasta um tempo fazendo o seu mestrado, o seu doutorado, professores pesquisadores que têm excelente trabalho, e é isso, Alan, é algo importante que eu quero ressaltar aqui. Nós temos um excelente quadro de professores na universidade, excelentes pesquisadores que publicam, que fazem um bom trabalho, apesar de muitos momentos não ter recebido as devidas condições. Nós iremos trabalhar, valorizar e dar essas condições. E com relação a essas
essas reivindicações que são justas, né, nós estaremos na reitoria apoiando todo esse movimento em prol da categoria, porque o reitor, ele não deixa de ser professor, ele não deixa de fazer parte de uma categoria, muito pelo contrário, ele como gestor maior da universidade naquele momento, eles têm que estar apoiando e realmente fazendo um trabalho de motivação e de apoio e de reivindicação. E vamos somar a nossa categoria para que a gente possa, de fato, buscar os direitos que são justos e verdadeiros. O senhor foi amplamente abraçado pelos alunos, pelos estudantes, professor. Como é que foi esse processo de convencimento? Nós tivemos uma eleição no período de greve, como todos sabem. Então, no período de greve, o aluno, uma boa parte do alunado não tem por que estar na universidade. E a nossa dificuldade era chegar a esses alunos. Muitos alunos no interior do estado, né, estão nas suas casas e com dificuldade em vir. Nós fizemos uma campanha muito forte nas redes sociais, conseguimos chegar e assim... Aliás, a participação dos alunos nesta eleição, comparada à anterior, foi 20% maior, professor, mesmo no período de greve. É verdade. E eu acredito que isso aconteceu porque os alunos foram muito sensíveis às nossas propostas, às nossas chamadas, conseguimos, através das redes sociais, estabelecer um diálogo, tentamos fazer uma campanha propositiva. Nós não queríamos de maneira nenhuma falar dos outros, né, apontar os defeitos dos outros candidatos, mas sim mostrar as nossas propostas e o que nós podemos fazer para a universidade. Em muitos momentos tive que administrar e pedir que aqueles que estavam nos apoiando, muitas vezes mais afoitos e nervosos, não respondessem a provocações. Eu creio que o alunado entendeu isso, entendeu que de fato nós estávamos ali para defender uma universidade, uma proposta de universidade, e fomos abraçados realmente. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a quantidade de votos que nós obtivemos entre os estudantes, que para mim é uma honra. Eu quero dizer, inclusive, que irei trabalhar muito para honrar cada voto que recebi. Por que a gestão da professora Olinda foi tão mal avaliada pelos alunos, onde ela obteve baixíssima votação? Outros segmentos também, a professora foi a menos votada no primeiro turno. Por que isso? Olha, estar na administração, muitas vezes você tem um desgaste da administração. A professora Olinda recebeu alguns problemas de administrações anteriores. Então ela administrou muitos problemas, porque assim, quando nós recebemos a administração, a gente tem os pós e os contras. Né? Então a professora Olinda teve que responder muitos processos, muitos problemas que não foram criados na sua gestão. Né? Isso, de certa forma, E também acredito que faltou você privilegiar na administração aqueles que talvez sejam os mais importantes, né? Os estudantes, importantes. Busca de recursos junto à nossa bancada federal, porque recursos dos deputados, dos senadores, são fundamentais para a manutenção da UFAC. O senhor tem uma boa relação com eu creio que os políticos da Frente Popular, o senhor já foi dirigente petista, não sei se ainda é, não sei se não, ainda não é. Mas, professor, como é que o senhor vai construir essa relação para trazer recursos para a UFAC? Bem, é importante, independente de se você tem, todo mundo tem direito a ter a sua filiação partidária, as suas preferências políticas, ser partidário ou não ser partidário. Eu, há 12 anos atrás, eu fiz a opção pela minha vida acadêmica. Né? Fui para dentro da universidade, fui escrever meus livros, fui fazer as minhas pesquisas, fui trabalhar em sala de aula com os alunos, então fiz uma opção. Né? Agora, é importante que qualquer que seja o reitor da universidade, para o bem da universidade, ele tem que, de fato, ser um professor, um reitor que busque parcerias. Né? E nós não vamos, nós seremos o reitor das parcerias. Iremos fazer parcerias para que nós possamos trazer mais recursos para a universidade. O que eu quero de cada setor da universidade, de cada grupo de pesquisa, de cada centro, de cada coordenação? Vamos fazer projetos. A universidade tem uma história de parcerias no Estado, né, com o governo do Estado para a formação de professores. Mas nós queremos fazermos parcerias de maneira propositiva.
Nós queremos dizer o que nós queremos. Porque até então a gente tem ficado temos sido muito passivo, ou seja, sempre o que os outros querem e aí precisam da gente. Não, nós seremos propositivos. Onde nós queremos chegar? Então nós iremos sim contactar com a bancada, não importa de que partido seja, né? Importa é a universidade. Na minha casa entra quem eu quero. Claro. Né? Agora na universidade não. Na universidade tem todas as cores partidárias, todas as crenças religiosas e as crenças, todo tipo de crença, e o reitor, o administrador, ele tem que saber e tem que ter a maturidade suficiente para trabalhar com essa pluralidade. Essa é a universidade. Pergunta dos internautas, a Tatiana Martins, advogada. Boa noite, Alan Rick, boa noite, doutor Minoro. Gostaria de saber se haverá contratação de efetivos já aprovados no concurso público para Cruzeiro do Sul, ou se continuarão fazendo contratações de professores temporários. Por favor, professor, responda a Tatiana Martins. Olha, é necessário que a gente possa garantir as condições necessárias, provavelmente está se referindo a Cruzeiro do Sul, nós temos um curso de Direito lá. Ela é advogada. Isso, e inclusive, porque nós temos que ter curso, nós não só ter curso, nós temos que ter curso de qualidade. O aluno tem que sair da Universidade Federal do Acre com um curso, mas fazer um curso com qualidade. São 43 cursos que estão funcionando aí, precisando ser consolidados. E nós iremos, sim, a questão da contratação de professores... convocar os que já passaram em concurso público. Com certeza, já passaram. Então a gente tem que garantir... É uma obrigação mesmo. É uma obrigação. Dá provimento então, a esse pessoal. Com certeza, iremos sim. Convocar esse pessoal. Com certeza. Ivan Castro, boa noite, Alan, boa noite, professor Minoro. Sabemos que o senhor possui um grande desafio pela frente, que é implantar um doutorado institucional na UFAC. Queria saber quais os seus planos para tornar isso realidade e quais seus planos para o fortalecimento dos nossos mestrados. Haja vista que todos possuem conceito mínimo junto à CAPES. Ivan Castro. A verdade é assim, nós temos essa exigência até 2006, nós temos que ter um doutorado, senão nós vamos perder o status de universidade. Está previsto pela legislação e nós temos que correr com isso. Nós temos, inclusive... Não é prioridade para o senhor? É prioridade, tem que ser. Olha, a universidade aqui, a gente tem que evitar as comparações, mas às vezes as comparações nos ajudam. A Universidade Federal de Tocantins, por exemplo, foi fundada em 2003. Essa universidade já tem 5 doutorados institucionais e já tem 7 mestrados. E eles não ficam ali com a nota 3. Então, a nossa universidade já vai completar daqui a 2 anos, quase meio século. Nós ainda não temos um doutorado. Universidades que, inclusive, surgiram depois que a nossa, por exemplo, a Universidade Federal de Rondônia, está bem mais adiantada do que a gente. Então, nós temos um trabalho. Inclusive, é um dos motivos que nós acreditamos que as pessoas, os professores, os alunos, votaram em nós, exatamente porque quer que a gente mude essa história. Eu acho que importante, esse é um fato fundamental. A nutricionista Liana Merched faz a seguinte pergunta: gostaria de saber do professor, doutor Minoro, que medidas ele pensa tomar para sua nova gestão. O que fazer para ter o quadro completo de professores para ministrar as aulas dos alunos que se esforçam tanto para chegar numa universidade federal e muitas vezes ficam sem professores. Obrigado, Liana. Ela disse também: Alan, adoro o seu programa. Obrigado, Liana, você é sempre querida. E aí, professor, isso é uma reclamação de vários cursos, falta de professores. Inclusive, eu sempre digo assim, quando começa o semestre letivo, né, tem aquela semana, que é aquela semana que tem as palestras, semana dos calouros, e às vezes se convida um palestrante aí de renome para fazer aquilo. Os alunos podem ter isso, mas mais importante, Alan, é que os alunos, ao entrarem na sala de aula, ele tem o professor. E o que acontece? Os alunos entram e não tem professor. Existe um número de disciplinas represadas que não são oferecidas ao longo dos semestres, que se você fosse fazer um semestre, um ano, você precisaria só para cobrir em alguns cursos, não são em todos os cursos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, de fato, é a questão da contratação. Nós temos esses cursos foram criados e nós temos que garantir. E aí é exatamente a parceria e a busca do apoio político. Porque essa discussão de vagas para a universidade, ela não é uma discussão exclusivamente técnica, ela é uma discussão política. Você precisa de apoio, né, da bancada parlamentar do Acre, você precisa do apoio do governo e está dialogando direto no Ministério da Educação, mostrando que nós temos que garantir, porque professor em sala de aula é básico.
Gente, o nosso tempo está estourado, é uma pena, tem mais perguntas aqui, professor. Professor, um prazer bater esse papo com o senhor, prazer tê-lo aqui. Meu. Boa gestão para o senhor, viu? Obrigado, eu agradeço. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.